Capítulo 77. Irmãos. Enzo avistou Camille em poucos segundos. Camille cravou os dentes na lateral do vampiro e, incapaz de controlar sua explosão, fez seu corpo cair no chão perto da fonte. Foi quase uma ferida auto-infligida. Seguindo o conselho de Giri, Camille teve que conter de alguma forma suas emoções crescentes. O residente de Greyville era o mais preocupante. Uma coisa seria se a cidade estivesse completamente vazia, mas esse era o coração da cidade, onde vivia a maior parte das pessoas. Com a velocidade humana, havia um limite para a rapidez com que pudesse escapar. O maior problema era que eles não podiam realmente sair da cidade. Camille respirou fundo e entrecortado. Não importa o que fizesse, o número de vampiros continuava a crescer. Era como se ele estivesse se multiplicando e desaparecendo de vista. Lara, ilesa e imaculada, caminhou lentamente em direção a Camille. Sentindo a ameaça primeiro, Theo acelerou e correu na direção de Camille e ficou na frente dele. Não! Saia da frente, Theo! Mas antes que Camille pudesse terminar, Lara levantou Theo por uma das patas traseiras. Ela o quebrou e quebrou o osso dele e o jogou pela janela quebrada de um prédio do segundo andar. Tudo aconteceu em meros momentos. Theo! Enzi gritou com ele enquanto lidava com os vampiros que o atacavam. Em menor número, Enzi que estava machucado e não tinha condições de ir ajudar Camille que enfrentava Lara. Mahan, que conseguiu derrotar os vampiros de dentro do prédio da Correia Farmacêutico, se juntou a Enzi, mas sua força era muito inadequada diante de um inimigo do tamanho de um pelotão. Somos só nós dois agora. A voz familiar quase soou doce e romântica aos seus ouvidos. Embora a situação fosse confusa e caótica, Lara estava diante de Camille, parecendo sempre imaculada e organizada. Como sempre, ela estava enrolada em sua capa de veludo vermelho. Não é engraçado? Você quer desesperadamente ser livre, mas tem que viver o resto da sua vida coberta por isso. Camille zombou com a voz baixa. Lara olhou para ele, inexpressiva, quase como uma boneca de cera. O que a fez continuar? A que ela estava vivendo? Camille se perguntou sobre sua longa vida e perguntou algo que deveria ter perguntado desde o início. Você sempre soube, não é? E perguntou com a voz fria depois de respirar fundo. O que você está falando? Que eu não mais sofria lavagem cerebral. Ah, aquilo. Como ele suspeitava, Lara sabia. Lara havia perdido contato com os sentimentos humanos e era incapaz de discernir se simplesmente ansiava por diversão ou se ela sentia algum tipo de simpatia. Se você não soubesse, teria vindo para a prisão naquele dia. Porque teria sido uma boa oportunidade para cuidar de todos nós. Talvez. Se você sabia, por que você... Camille não tinha ideia. Era tudo muito confuso. Lara não era uma vampira com boas intenções. Ela era implacável e não queria ver o coração humano e não sentia culpa por matar e massacrar os lobisomens. Eu estava entediada de tudo isso. Então só podia restar uma coisa. Autopiedade. Mas foi divertido assistir você. Então eu fiz. Você me usou? É um pouco tarde para fazer essa pergunta, você não acha? Lara nem sequer considerou a acusação, mas também não negou. Ela simplesmente queria encontrar uma razão para viver de uma forma ou de outra, mesmo que fosse apenas por diversão. Eu queria a vida eterna na luz, e não a vida eterna presa nas trevas, sem morrer nem viver. 100 anos disso se passaram. Estou cansada de beber repetidamente sangue humano e perseguir o prazer. Eu só quero acabar com todo esse tédio. No início, ela se tornou uma vampira porque não queria morrer. Mas a contradição de querer escolher a morte porque queria viver sempre assombrou Lara. Lara olhou para o céu nublado e soltou um longo suspiro. Portanto, pode não ser uma coisa ruim morrer nesse momento. Camille cerrou as mandíbulas com força e colocou toda a energia que lhe restava na ponta dos dedos dos pés. A batalha entre Camille e Lara começou. Cada vez que Camille se lançava sobre ela com a boca aberta, Lara afastava um pouco os braços e as pernas. Os calcanhares de Lara subiram no ar e então ela se abaixou para o lado, acertando Camille diretamente na lateral do pescoço. Quando a tremenda pressão atingiu sua garganta, houve um baque forte e Camille não conseguiu respirar por alguns segundos. Sua respiração ficou presa na garganta como se um pino gigante estivesse preso em sua traqueia. Só quando seu coração endurecido começou a bater novamente é que Camille balançou a cabeça, endireitou a crina e reajustou a sua postura. E sentiu um formigamento nas pernas, como se estivesse dormente por falta da circulação. Imperturbável, Camille virou a cabeça para Lara enquanto ela subia em seu corpo e movia sua enorme cauda para se livrar dela. Você melhorou muito, Camille. Não havia como Camille considerar isso um elogio, mas Lara reconheceu casualmente seu crescimento. Na presença de um bom líder, o jovem lobo crescia mais rápido. Camille sacudiu o corpo latejante como se o pescoço ainda estivesse dolorido por causa do chute. Lara era forte demais para Camille. Ela habilmente evitou a rajada de golpes de Camille e simultaneamente continuou a deixar ferimentos desagradáveis em seu corpo. No momento que ela cortou a ponte do nariz, cortou a pele ao redor dos olhos e molhou um lado do rosto com sangue pegajoso, Camille se afastou de Lara. Isso.
Você deveria ter mantido distância desde o início. Lara era forte demais para Camille. Ela não precisou fazer nenhum movimento e sua respiração permaneceu calma enquanto lutava contra o jovem lobo. A miséria tomou conta de Camille. Sua falta de habilidade o frustrou. Ele cerrou a mandíbula e não pôde evitar fechar os olhos enquanto o sangue continuava a escorrer. Sentindo o cheiro de sangue dos mortos, um bando de corvos apareceu e seus gritos misteriosos ecoaram pelo ar. Lara se aproximou lentamente e ficou na frente de Camille. Ele não sabia se sua visão estava comprometida ou se sua resistência estava baixa, mas Camille achou difícil se mover. É ainda muito difícil você me matar. Então por que você não arrisca o pescoço para que eu possa matá-la facilmente? Camille respondeu friamente. Camille não recuaria. Ele havia chegado a um beco sem saída. Nesse momento, não seria surpreendente se Lara arrancasse sua cabeça. Camille começou a rir, e Lara inclinou ligeiramente a cabeça com a reação inesperada. Por que está rindo? Você quer viver. Não seria Camille se ele não pudesse falar o que pensar, mesmo diante da morte. Em primeiro lugar, você nunca quis morrer. Não é que você não queira ter uma morte nobre, você é apenas uma imunda se afundando em autopiedade. Se Lara realmente quisesse morrer, ela poderia ter desaparecido desse mundo de alguma forma. No entanto, ela não teve coragem de fazê-lo. Em vez disso, ela torturou o mais fraco que ela e assistiu à destruição com indiferença. Nora, que permanecia indiferente sob a capa, cerrou os punhos. Era a pena ter um corpo tão poderoso e não poder ser exposto à luz. Você acha? Então deveria viver um pouco mais, como você disse, se afundando na autopiedade? Apesar da reação em seu corpo, Lara provocou Camille com os olhos indiferentes. Quanto mais Camille se aproximava dela, mais seus músculos enrijeciam e as veias vermelhas dos seus olhos turquesa se tornavam mais predominantes. Com as patas dianteiras dobradas, Camille caiu para frente. Sua respiração acelerou e sua cabeleira laranja caiu. Então, Mahan, que estava ajudando Enzi, sentiu que algo estava errado e disparou como uma abelha. Ele agarrou Lara pelo pescoço com as patas dianteiras e andou voando em direção à fonte quebrada. Então, mal conseguindo mover as pernas mole, Theo ficou na frente de Camille. Encurralado, Enzi recebeu os golpes intencionalmente, abrindo caminho no meio da multidão e correu para seus irmãos. Camille, você está bem? Você está sangrando! Por que você não limpa seu próprio sangue? Camille respondeu olhando para o ombro rasgado de Enzi. Os irmãos finalmente ficaram juntos depois de serem dispersos, e os vampiros o cercando, aproximando cada vez mais. Somando o número de garotos lobos alucinados, o inimigo era muito mais para ser contado. Theo machucou a perna e Camille e Enzi sofreram um ferimento. A respiração de Mahan tornou-se cada vez mais irregular, mas ele continuou a acelerar. Quanto tempo mais ele podia aguentar? Eles tinham que acabar com tudo isso antes que escurecesse, antes que uma noite longa e cruel caísse sobre eles. Lara, que foi atingida em direção à fonte por Mahan, levantou-se rapidamente e limpou a água da sua capa. Qualquer coisa que proporcionasse um pouco de entretenimento era boa, mas agora nem isso parecia importar. De qualquer forma, a sede que sentia era uma dor que continuaria para sempre, a menos que ela morresse. Porém, como o caminho havia dito, ela não teve coragem de morrer. Então o que ela deveria fazer? Ela tinha que viver essa vida, não importa qual miserável fosse. Mate eles, todos eles! Ao sinal de Lara, todos os inimigos atacaram os irmãos em uníssono. No instante silêncio que se seguiu, os meninos ergueram os olhos para avaliar a situação. De guarda sobre ele está uma matilha de lobos que deveria ser dezenas. Uma dívida deve ser paga. Um deles comunicou as suas intenções na linguagem dos lobos. Os olhos azuis de Mahan estremeceram. Ele pensou que ele havia deixado a cidade com certeza. Eles eram os lobos que foram presos da prisão usados como cobaia. O que estava na frente da matilha estava de forma de lobo. Então eles não tinham certeza, mas certamente parecia familiar. Enzi rapidamente quebrou a cabeça para recuperar suas memórias. Luca era o único que ele conhecia que tinha olhos prateados e usava um pequeno brinco prateado, uma marca de um cavaleiro sagrado. Ele também tinha certeza de ter visto Luz, parado triunfantemente ao lado de Luca com aqueles mesmos olhos.